Fala galerinha que me acompanha aqui mais esse vídeo para o canal. Hoje eu quero falar sobre a ansiedade e a preocupação. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa o comentário aí pra gente ter uma dinâmica melhor aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu quero dizer que muitas pessoas hoje em dia elas têm um alto nível de preocupação e ansiedade sobre as coisas que têm para fazer, sobre algo que tem para resolver, e ficam pensando e ficam atoladas em pensamentos. Muitas vezes você pode se identificar com isso em algum momento da sua vida. Você pode, né, ficar pensando demais em algo, ficar preocupado demais com algo, ou com isso ocorre com muita frequência. Você tem esse tipo de característica de ficar preocupado, de ficar ansioso com o futuro, por coisas que aconteceram no passado, coisas que você deveria ter feito melhor, ou por algo que você pode estar fazendo que vai acontecer num futuro breve ou num futuro longínquo. Então, isso é uma característica de ansiedade e de preocupação. Bom, hoje eu quero trazer aqui uma dica bem simples e bem básica, mas extremamente poderosa, que pode nos ajudar a trabalhar essa questão da ansiedade e da preocupação em relação ao que temos para fazer e em relação ao passado. Bom, a dica é bem simples, mas ela tem um poder muito forte se a gente conseguir aplicá-la, que é a maior dificuldade que nós encontramos provavelmente no nosso dia a dia, que é pôr em prática aquilo que a gente já sabe, né? Bom, quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso por algo que você tem para fazer, ou por algo que você fez no passado, que você está pensando em tentar fazer algo, você fica remoendo sobre, eita, mas eu fiz isso aqui, mas tá faltando, será que não está faltando eu fazer mais alguma coisa? Será que aquilo deu certo? Será que eu fiz certo aquilo? Será que eu falei a coisa certa? Será que a pessoa entendeu certo o que eu quis dizer? Enfim, é um nó, é um furacão, é um tornado de pensamentos que ficam remoendo algo que já se passou ou algo que está por vir. Então, uma técnica muito interessante, é uma prática que a gente pode adotar no nosso dia a dia, é a gente, em vez de pôr a energia para ficar pensando, a gente pensar sobre o que é que a gente pode fazer na prática para poder mudar essa situação. Então pensa o seguinte, é uma coisa do tipo assim: bom, então eu estou pensando nisso, tá bom, mas o que é que eu posso fazer para, em vez de ficar pensando sobre, eu agir sobre, para que eu possa melhorar a situação, em vez de só ficar pensando. Então você vai pensar nas possibilidades. Eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, ou dá para me falar isso, dá para me resolver isso, dá para me fazer isso aqui, para poder resolver essa situação. Mas aí muitas pessoas ficam na dúvida se devem agir ou não, aí você deve pesar se aquilo realmente vai melhorar a situação. Você tem que ter uma capacidade de abstração, você tem que ter uma capacidade de pensar no depois. E se eu fizer isso, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? Mas aí gera outro problema, que é você vai ficar mais em cima pode ficar mais em cima do muro ainda, porque você vai ficar pensando, eita, mas e se? E se eu fizer isso e acontecer assado? E se acontecer, se eu fizer algo e acontecer de uma forma diferente? Bom, aí já é outra questão que a gente tem que trabalhar, que é essa questão do medo de agir por conta daquilo que pode acontecer. Então, se a gente ficar com medo daquilo que pode acontecer, a gente acaba não agindo, né? Então você vai ponderar, você vai ter bom senso no que você vai escolher, se você vai agir ou não, porque muitas situações também a gente age inapropriadamente fora do tempo, e as coisas, em vez da gente resolver, a gente acaba atrapalhando mais ainda. Principalmente, por exemplo, nas relações sociais, onde, por exemplo, você falar algo que a pessoa não gosta, aí depois você vai tentar reconciliar. Claro, tem situações que é muito importante, mas algumas vezes você vai tentar reconciliar, você acaba mexendo na ferida de novo e você acaba se ferindo novamente e ferindo a outra pessoa de novo. Então algumas vezes é necessário a gente deixar o tempo aliviar as dores, e assim a gente poder resolver com maior calmaria. Então você vai pensar o seguinte, voltando à questão da preocupação e da ansiedade. O que é que eu posso fazer nesse momento? Então você vai pensar em algo que você pode fazer concretamente, fisicamente, uma ação. Não estou falando aqui de você ficar pensando.
Você vai agir, você vai pensar no que você pode fazer e se, além de no que você vai fazer, como você vai pensar nas possibilidades de ação. E se não tiver nada que você possa fazer, você vai ter que se trabalhar. Aí é uma questão mais interna. Aí você vai ter que agir dentro de si mesmo. Então existe a ação externa, que é você agindo de uma forma pragmática, ou seja, agindo fisicamente mesmo, é uma ação concreta. E quando você não tiver o que fazer para resolver aquela situação, não tem nada que você possa fazer, só tem que esperar, aí você vai ter que, a ação vai ser interna, que é você trabalhar a sua ansiedade, é você desviar os seus pensamentos daquela situação. Então, quanto mais você pensa, quanto mais você se mantém focado, mais você se frustra, mais você se machuca internamente e não resolve porra nenhuma. Por quê? Porque os problemas são resolvidos por duas coisas: ou pela nossa ação no mundo, ou pelo fluxo natural do universo, porque muitas coisas, o universo mesmo, ele vai se encarregando de resolver situações, e até coisas que a gente julga como problema, elas passam a não existir mais, porque as coisas vão se encaixando, as coisas vão se resolvendo. Muitas coisas que a gente acha que é um problema a ser resolvido, não serão necessárias mexer. Então, é mais ou menos aquela questão lá de que muitos dos problemas que a gente imagina que vai ter, a nossa preocupação, muitas delas não vão se concretizar. Então você fica preocupado, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? E se? Muitas desses e se nunca irão acontecer. É uma projeção da sua mente ansiosa e preocupada com o futuro que está gerando tudo isso, mas não é a realidade em si. Porque a realidade em si, ela deve viver, é o momento presente. É o eterno agora, né? Então, se a gente fica focado no futuro, a gente deixa de viver o momento presente, não aproveita as oportunidades daquilo que a gente pode fazer de melhor agora para resolver aquela situação. E a gente gasta a mesma energia que era para resolver a situação concretamente, de fato, a gente gasta se preocupando com bobagem desnecessária, que vai apenas cansar a nossa mente, vai inibir a nossa capacidade de raciocínio, vai inibir a nossa capacidade de discernimento daquilo que realmente a gente pode fazer naquela situação. Então é necessário você fazer isso. Quando você estiver diante da situação, você tem que pensar nas possibilidades daquilo que você pode fazer. Eu posso fazer isso, dá para me fazer aquilo, dá para me fazer aquilo outro, pronto. Então vá em ação. Porque a mesma energia que você está gastando pensando, você pode gastá-la, e é muito mais proveitoso você gastar essa mesma energia agindo, né? Porque pensa só, mas é difícil agir, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu fico bloqueado em fazer isso. Tá bom, você está bloqueado. É difícil? É. Mas o que é mais difícil? Você ficar com esse pensamento retrógrado na sua cabeça, se repetindo, esse looping infernal na sua cabeça o tempo todo, ou você ter dificuldade também em agir, mas ser uma sensação de libertação. Claro que é muito melhor a gente agir e se sentir, ter a sensação de que a gente fez o que deveria ser feito. Então, resumidamente, amarrando os pontos aqui que eu falei, quando você tiver algo para resolver, quando você ficar preocupado, ficar ansioso, pense naquilo que você pode fazer, em vez de gastar sua energia só pensando nisso. Se não tiver o que você fazer, se é uma questão apenas de espera, se você mexer vai piorar a situação, se você for tentar resolver vai piorar, então talvez seja importante você trabalhar a si próprio. A ação é interna, ou seja, a ação física de você agir concretamente e a ação interna de você trabalhar essa ansiedade para que ela não corroa a sua alma. E uma técnica muito importante também para você parar de ficar se lamentando por alguma coisa, de você ficar se preocupando com algo, sobre algo que você tem que esperar, que não é algo que você deve agir, é você desviar o seu pensamento, é você focar em outras coisas, principalmente em relação a coisas que você pode fazer fisicamente. Porque se você resolve só ficar pensando em outra coisa, o seu pensamento ele vai tender a focar naquilo novamente. Então vai ser difícil. Então se você faz algo, se você se coloca em movimento, a sua mente, de certo modo, ela vai ser forçada a ser conduzida a novos caminhos, né? E uma consciência muito interessante, né? Nem tanto uma ação,
que para a gente não ficar chafurdado nos pensamentos repetitivos nesse looping infernal que existe na nossa mente, é a gente ter a consciência de que muitas coisas que a gente se preocupa, elas não irão acontecer. Ou mesmo que aconteçam, elas não têm uma importância muito grande. Porque a gente deve pensar a nossa vida a longo prazo e não como algo, como se a vida dependesse, a nossa qualidade de vida dependesse de algo específico. Não, a nossa vida depende de vários fatores, de vários momentos. E o que determina a nossa qualidade de vida de fato, como eu falei no vídeo anterior, é o mundo real, é o mundo das nossas emoções, o nosso mundo interno e como a gente experiencia a realidade. Não o mundo concreto em si. O mundo concreto em si é apenas uma ilusão criada sei lá, pela Matrix, pela nossa consciência, mas principalmente a forma como a gente interage com esse mundo concreto é que vai definir a nossa qualidade de vida, né? Então, trabalhar essa questão imutável que é a nossa própria consciência, a nossa própria forma de experienciar o mundo é muito mais importante do que simplesmente a gente se preocupar com eventos externos. Galera, talvez tenha ficado um pouco comprido esse vídeo de hoje, confuso até, mas espero que você tenha entendido. Se você não entendeu bem, assiste de novo, que você vai entender o que eu falei aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, obrigado.